Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos diante de Deus pedir perdão a Deus pela ingratidão com Ele, a caridade divina que é ser correspondido. Amor com amor. Portanto, vamos pedir perdão a Deus por quantas vezes não tenho correspondido ao seu amor, quando eu não perdoo a pessoa do meu irmão. E nós não perdoando ao próximo, nós negligenciamos aquilo que recebemos de Deus. Portanto, vamos neste momento olhar para a pessoa do irmão e dizer: eu te perdoo de todas as tuas faltas, porque Deus me perdoou de uma falta muito maior. Portanto, vamos perdoar a pessoa do nosso irmão, seja qual for a falta dele em relação a nós, vamos dar o perdão para ele neste momento. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor. Enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 4 a 13. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor, e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes, e lhe proibira
expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 105. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Evangelho, segundo Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos, ela pode salvar vossas vidas. Conferi Tiago, capítulo 1, versículo 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. E a primeira leitura hoje, leitura
do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo de 4 a 13, a gente vai ver uma situação de Salomão, já na velhice. Ele vai deixar-se levar pelas suas mulheres, que desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. A gente vai ver que Salomão foi aquele que pediu sabedoria, mas no final, na velhice, vai prestar culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez ali o que desagradava a Deus e foi inteiramente, neste momento, infiel. Não obedeceu à fidelidade de seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu o santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. E aí a gente vai perguntar, mas como Deus não deu tanta sabedoria para Salomão? Deus nos dá sabedoria, deu sabedoria para Salomão, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Salomão ele foi elogiado na leitura de ontem pela rainha de Sabá, mas os caminhos do Senhor que Deus nos dá é desse livre-arbítrio, de nós escolhermos o caminho que queremos seguir. E Salomão se desviou do Senhor, se desviou do Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e lhe proibiu, inclusive expressamente, de seguir a outros deuses, mas ele, diz a Escritura, não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor vai dizer a Salomão: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida, ou seja, enquanto tu estiveres vivo, é da mão de teu filho que o arrebatarei. E aí a gente vai ver a situação de como Deus trabalha a nossa vida e qual a consideração que temos para com Deus. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão esqueceu de toda a bondade de Deus e nesse gesto de ingratidão, no final de sua vida, por amor às suas mulheres, vai desobedecer a Deus. E o Salmo responsorial, Salmo 105, nós cantamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Deus se lembra de nós, mas nós, muitas vezes, nos esquecemos de Deus. Deus nos dá os dons, a sabedoria, nos dá tantos dons como deu a Salomão, mas os caminhos longos que caminhamos, como Salomão já na velhice, vai se esquecer de Deus. Por isso é necessário que todos os dias nós peçamos a Deus o dom da perseverança, o dom de perseverarmos no seu caminho, o dom de não nos desviarmos do seu caminho. Davi foi fiel a Deus por quanto rezava. Davi era um homem orante, era um homem que escrevia salmos, inclusive os seus salmos, os seus hinos, os seus cânticos, libertava o rei Saul dos seus maus espíritos. Faltou isso na vida de Salomão, talvez. E devemos nos perguntarmos a nós mesmos: tenho buscado Deus por meio da oração? É por meio da oração que nós adquirimos o dom da perseverança. E sem a oração, podemos nos enveredar por outros caminhos, como aconteceu justamente com Salomão. E no Evangelho de hoje, Marcos 7, 24 a 30, Jesus não consegue ficar despercebido, a gente viu? Ele estava ali na região de Tiro, passeando ali pela região de Sidônia, numa missão, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas, diz a palavra, não conseguiu ficar escondido. E quem apareceu foi uma mulher pagã, preocupada com sua filha, possuída por um espírito impuro, que vai atirar-se aos pés do mestre, suplicando pela sua filha. E essa mulher vai estar diante de Jesus, que podia ter justamente ali a possibilidade de ver sua filha curada de um espírito impuro, de um espírito de um demônio. E a mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria, e ela vai suplicar a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E Jesus tenta resistir, mas diante da insistência da mulher,
sede. Isso daí é uma demonstração de como Jesus responde à nossa oração. Se nós insistirmos e tivermos a humildade do grau desta mulher, Deus nos dará, por meio de Jesus, todas as graças que necessitamos. E Jesus vai testar a humildade dela dizendo: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A reação da mulher mostra bem isso. Os cachorrinhos são os pagãos, também têm necessidade do básico para a vida, as migalhas que sobram, que caem da mesa do dono. E a mulher respondeu: é verdade, Senhor. Muito lindo que ela respondeu. Comoveu Jesus. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. A atitude do mestre parece ser ali, como nós dissemos, um teste para uma pessoa que foi aprovada. Essa mulher foi aprovada em sua fé, foi aprovada em sua humildade. Então Jesus vai dizer para ela: por causa do que acaba de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. E aí, provavelmente, o texto revela para aquelas primeiras comunidades a dúvida de Marcos a respeito da admissão ou não dos pagãos ao reino de Deus. Conclusão é clara: eles estão inclusos também, sim. Ele veio para os judeus, antes de tudo, mas sem excluir outros povos. Também entre os pagãos havia pessoas preparadas para receber o batismo e os benefícios do reino, os dons de Deus. Ela voltou para casa e encontrou sua filha ali deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Vamos hoje trazer o sentido deste encontro de Jesus com esta mulher, como também o sentido do encontro que nós pudermos ter com Ele, no sentido de termos esse aproveitamento na nossa vida, dessa experiência de fé e humildade. É básico. Essa experiência torna-nos seguidores de Jesus e merecedores de sua graça. Jesus quer que nós, em cada momento de nossa caminhada, o encontremos dessa forma, unindo fé e humildade, alcançaremos todas as graças dos quais nós precisamos em nossas vidas, na nossa família, quer como pais, como mães, como filhos, receberemos as graças, porque Deus premia aqueles que justamente perseveram na oração, daqueles que buscam a Deus pela humildade e não se afastam em nenhum momento de Deus, procurando outros caminhos. É na perseverança, na insistência, que receberemos o prêmio da coroa da vida eterna. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Não vamos nos afastar da oração. Salomão pecou porque se afastou de Deus. Nós continuaremos aos pés de Jesus como esta mulher, Ciro Fenícia, que justamente soube agradar a Deus por meio da oração, da insistência e da humildade. Que, portanto, possamos sempre permanecer unidos na oração, porque quem reza se salva sim, mas se perseverar na oração. Porque muitas almas estão a se lamentar dizendo: era tão fácil a salvação, bastava eu ter rezado e eu não rezei.
Que pena, já passou o tempo e desperdiçaram o tempo e não aproveitaram na oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.